Você precisa entender as coisas de Deus, porque as coisas espirituais, elas se conectam ao mundo físico. Então, se você não estiver alinhado com as coisas espirituais, o mundo físico ele fica travado. As coisas do mundo físico, ela não anda com você, porque você precisa andar em alinhamento com o trono de Deus, com o céu. Vou te explicar como é que funciona o céu. O céu, existem 3 tipos de céu. O primeiro céu, o céu de Aurânio. O segundo céu, o céu de Mesorânio. E o terceiro céu, o céu de Eporânio. Anote isso aí. Aurânio, Mesorânio e Eporânio, 3 tipos de céu que o Paulo fala. Ele vai dizer assim no livro de segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, ele vai dizer assim: conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. O terceiro céu é o céu de Deus. O primeiro céu é o céu de Aurânio. Esse céu azul que você contempla aí com seus olhos, você vê esse primeiro céu é o céu de Aurânio. O segundo céu é o céu de Mesorânio, ao qual Paulo fala em Efésios. Ele diz assim: não temos que lutar contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados, contra potestades nas regiões celestiais. Esse segundo céu é regiões celestiais. Nessa região celestial, tudo que você quer na tua vida, Deus já entregou nessa região celestial. Ele já disse assim: o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Essa região celestial é o segundo céu, o céu de Mesorânio. É bom você anotar isso aí para você guardar. Céu de Mesorânio, segundo céu, onde está todas as tuas bênçãos, tudo que você pediu, tudo que você vai pedir está no segundo céu. Só você precisa agora entrar no mundo espiritual através da oração, através do louvor, através da adoração, para poder tomar posse nessa segunda dimensão, no segundo céu, na dimensão espiritual. Você vai lá e toma posse dessas coisas para você. Então tudo que você quer, tudo que você precisa está no segundo céu. É só ir lá e pegar. Mas, irmão, como é que eu consigo pegar essas coisas nessa região celestial, no segundo céu? Não temos que lutar contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra principados, contra potestades nas regiões celestiais. Então a tua luta, por isso que Paulo vai dizer, a tua luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados, contra potestades nas regiões celestiais, no segundo céu. Então você vai ter que começar numa empreitada de guerra de oração, numa empreitada de guerra de jejum, numa empreitada de guerra de busca ao Senhor. Quando você começa a fazer isso, as coisas na terra começam a fluir, porque as coisas começam a descer. Daniel, quando ele se impõe a orar, quando ele se determina a orar, o Senhor, no primeiro dia que ele se determina a orar, o Senhor ouve a oração e envia Gabriel para poder trazer a resposta para Daniel. Só que o tempo vai passando e a resposta não vai chegando, mas isso não faz com que Daniel parasse de orar. Por isso que quando o anjo ele chega até Daniel e diz: Daniel, muito amado do Senhor, quando você dispôs o teu coração a buscar a Deus, eu vi e o Senhor me mandou a resposta para trazer a ti. Só que o príncipe da Pérsia é um demônio, né? Eu estou falando, gente, você que está chegando aí, eu estou falando da região celestial, o segundo céu. Estou falando que existe 3 tipos de céu: céu de Aurânio, céu de Mesorânio, céu de Eporânio. Esse terceiro céu é o céu de Deus, a gente vai chegar lá, mas fica comigo aqui, vamos pegar para o passo. Daniel ele vai orar, ele vai pedir direção a Deus acerca das coisas espirituais. Então ele vai começar a clamar a Deus, começar a pedir a Deus. No primeiro dia Deus ouve e envia a resposta. Só que o anjo ele fica travado na região celestial, no segundo céu, impedindo a bênção de chegar até Daniel, a resposta de chegar até Daniel. Só que Daniel ele não para de clamar a Deus, ele não para de orar a Deus, ele não para de buscar a face do Senhor. E quando ele vai persistir em oração, então o mundo espiritual ele trabalha de uma forma. Quando você tudo na vida começa com determinação. Em todas as áreas da vida precisa ter determinação. Se você não tem determinação em uma coisa, você não vai conseguir prosseguir nisso. Você precisa começar e dar prosseguimento a isso que você começou. Presta atenção, vou te dar um exemplo. Você começa a cavar um poço. Você começa a cavar 1 metro, 2 metros, 2 metros e meio, 1 metro. Quando você vai chegando lá embaixo, se você faltando 50 centímetros para chegar, você desiste, você não vai conseguir água. Por quê? Porque você desistiu antes de chegar no seu objetivo. Vou explicar de novo. Você precisa ter determinação. Deus te deu uma direção, é só clamar que Ele responde. Clama a mim e responder-te-ei. Pede que eu dou. Mateus 7,7. Pedi, dar-se-vos-á. Mas por que você pediu e Deus não te deu? Muito simples. Porque você precisa de determinação. Pedir incessantemente, mas tem um segredo na petição. A primeira vez que você pede a Deus, você pede, fala: Senhor, eu preciso disso.
A segunda vez que você vai pedir a Deus, você já não pede, Senhor, eu preciso disso. Não, porque se você pediu, Ele te deu. Agora você precisa agradecer. Pega essa chave aí, pega esse segredo da oração. Primeiro você pede, Senhor, eu preciso disso. Vou dar um exemplo. Deus, eu preciso de um lápis. Só que o lápis não está na minha mão. Deus, eu preciso de um lápis. Só que a minha próxima oração não é eu preciso de um lápis. Senão você vai estar mandando a mensagem para o mundo espiritual. Eu preciso. Então vai estar sempre em processo de entrega para você no mundo espiritual. Não sei se você está entendendo isso aqui. Eu estou explicando sobre oração. Estou falando dos 3 tipos de céu. Céu de Arânio, céu de Mesorânio e céu de Eporânio. O segundo céu, o céu de Mesorânio, é onde está potestades em principados, a qual Paulo fala na sua carta a Efésios. No segundo céu está as suas bênçãos. Deus entregou tudo, está tudo lá. Você precisa ir e pegar isso lá do segundo céu, o céu de Mesorânio. Ele está tudo lá. É a petição, a oração que você faz. Senhor, eu preciso de um lápis. Então Deus vai e envia para o mundo espiritual esse lápis. Está lá. Você precisa chegar lá e tomar posse desse lápis no segundo céu. Estou dando um exemplo, tá, do lápis. Do segundo céu. Você precisa ir lá e tomar posse disso. Você vai começar a orar, falar, Senhor, eu preciso de um lápis. Então o Senhor vai botar no mundo espiritual de lápis. Está lá, filho. É só pegar. E a tua próxima oração não é, Senhor, eu preciso de um lápis. A sua próxima oração é, Senhor, muito obrigado pelo lápis ao qual o Senhor me deu. É só isso. Senhor, muito obrigado pelo lápis ao qual o Senhor me deu. Aí você começa a usar a tua fé. O que é fé? Paulo vai dizer isso em, se eu não me engano, sua carta... muita coisa. Acho que é Hebreus que ele fala disso. E a oração é o firme fundamento. Muita gente não atribui a carta de Hebreus a Paulo, mas não tem como, não tem outro relato, não tem como não ser Paulo. Só você pegar a descrição do livro e fazer uma particularidade com os outros livros, você vai ver até no final. Ele vai dizer alguns códigos ali no final que bate realmente com o livro de Hebreus. Então isso não é discussão, vem comigo. Ele vai dizer assim, fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Ou seja, eu não estou vendo o lápis, mas eu tenho certeza que Deus me deu e eu estou esperando ela chegar na minha mão. Essa é a oração, porque se você pediu, Deus deu. Está no mundo espiritual, na região celestial. Agora você precisa perseverar através da oração e não pedir, Senhor, dá-me um lápis. Não, Ele já te deu. Primeira vez que você se impõe para orar, Ele te dá. Agora você precisa agradecer aquilo que Ele te deu. O segredo da oração não é pedir, o segredo da oração é agradecer. Por isso que Jesus, quando Ele começa o Pai Nosso, Ele diz assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Por isso Ele começa a oração dando graças. Senhor, graças eu te dou. Quando Ele pega os pães e vai multiplicar, Ele diz, Senhor, multiplica o pão. Ele não diz isso, amado. Esse é o segredo. Ele já tinha pedido dentro deles, Senhor, eu preciso que o Senhor multiplique por causa desse povo que estava sentado. Quando Ele vai multiplicar o pão, Senhor, eu preciso por causa desse povo. Só que Ele não vai pedir multiplica o pão. Ele vai pegar o pão e o peixe, vai apresentar e vai, Senhor, te dou graças. Ele só vai agradecer. Então o segredo da oração não é pedir, o segredo da oração é agradecer. Então você pede a primeira vez, Senhor, dá-me um lápis. E agora você não vai pedir mais, você vai começar a agradecer aquilo que Ele já te deu. Mas irmão, o lápis não está na minha mão. É muito simples, não está na tua mão física, mas está na tua mão espiritual. Você tem um corpo espiritual. O teu corpo espiritual, ele se conecta com o mundo espiritual. Você tem um corpo físico, esse corpo aqui é um corpo físico para pegar as coisas físicas. Eu pego esse copo, eu pego essa faca, eu pego esse lápis. Esse corpo, ele sabe, ele entra no mundo físico. Agora você tem um corpo espiritual. Paulo vai dizer isso, desce num corpo espiritual. Para quê? Para tomar posse das coisas espirituais. Por isso que Cristo morreu e ressuscitou com um corpo glorificado, para poder na região celestial tomar posse e trazer na tua mão as coisas que você precisa. Então a tua oração agora é, Senhor, muito obrigado por isso que o Senhor me deu. Senhor, muito obrigado por isso que o Senhor entregou nas minhas mãos. Senhor, muito obrigado. E persevera na oração acerca disso. Não para de agradecer. Não para de agradecer a tudo aquilo que o Senhor te deu. Aí as coisas do mundo espiritual, no segundo céu mesorâneo, as coisas vão começar a manifestar-se na terra para você, via o poder de Deus. E não tem como explicar. Não tem como explicar, mas é real. Não tem como explicar, é real, é verdadeiro. Então você precisa se conectar a isso, a Deus, e pedir a Deus para que Deus venha fazer manifesto na terra aquilo que você pediu e Ele já te entregou. Primeiro céu, céu de Urânio,
Segundo céu, mesorâneo, que eu dei uma palhinha para vocês do que é céu mesorâneo. E o terceiro céu é o céu de Deus, céu de Eporâneo. Aurânio, mesorâneo e Eporâneo, o terceiro céu. No terceiro céu existe uma coisa, é como se fosse uma colina, um monte, conhecido como Monte Sião. Monte Sião é o monte de Deus, em dimensão espiritual, Monte Sião. Embaixo do monte tem um rio, pedras afogueadas. Sobe o monte. No topo do monte tem um trono de Deus. O trono de Deus ele é composto de ter um trono de marfim coberto de ouro. Diante do trono tem um altar chamado altar de incenso, diante do trono de Deus. Diante do altar de incenso existem 24 anciões que estão sentados. Esses anciões ele tem harpa e tem salva na mão. E todos esses anciões eles têm coroa na cabeça. Por quê? Porque todos esses homens passaram na terra. Só tem coroa no céu quem passou na terra, morreu e ressuscitou em Cristo ou em Deus. Todos esses que têm coroa no céu, eles passaram pela terra. Você vai ver que Deus no céu ele não tem coroa. Agora Jesus tem coroa. Por quê? Porque ele veio à terra e ressuscitou. Ele tem coroa. Esses 24 anciões são homens que passaram na terra e foram elevados a Deus. Foram levados até a Deus. Então todos esses homens têm coroa na cabeça. Agora, entenda comigo uma coisa. Eles têm harpa e têm salva na mão. No livro de Apocalipse vai dizer que as orações dos santos vão dentro da salva. Todo ancião tem uma salva. Por que são 24? Porque é um para cada hora do dia. Então são 24 anciões sentados. Todos eles têm harpa e tem salva na mão. Toda vez que você ora, a tua oração transcende o mundo espiritual. Vai dentro da salva que está na mão do ancião que está de pé no horário. Vou dar um exemplo. 24 anciões, todos eles estão sentados. Um ancião só está de pé, que é o ancião da hora. Toda hora um ancião se levanta. Por isso que são 24. É um para cada hora do dia. Então, 1h da manhã tem um ancião levantado, os outros estão sentados. Todas as orações que são feitas 1h da manhã, vai na salva desse ancião. Vai na salva desse ancião. Vai na salva desse ancião. Quando a viração da hora de 1 para 2 da manhã, esse ancião, ele está de pé. O serafim que está em cima do trono de Deus, ele se levanta, ele vem voando. Ele pega essa salva que está na mão desse ancião, vai diante do altar de Deus e joga esse incenso. Ele cai diante do altar de Deus, o altar de incenso, e traz uma fumaça. E Deus ouve essa oração através da narina. Ele puxa essa oração que é uma fumaça. Então esse ancião ele tem essa função, né, de hora em hora. Então esse ancião faz isso. Ele senta e o ancião das duas se levanta. Quando esse ancião das duas se levanta, as orações de 2 horas começam a entrar na salva desse ancião. Começa a entrar na salva. Estou falando de mundo espiritual, mas estou falando dos 24 anciões que estão sentados. Que cada um desse ancião é 1 hora representada no dia. Estou falando do ancião de 1 hora. Esse ancião que está de pé, ele tem uma harpa e tem uma salva na mão. Anote isso aqui é poderoso demais. E todas as orações que são feitas 1h da manhã, vai na salva desse ancião que está de pé. E todas essas orações ficam dentro da salva do ancião. Quando ela cai dentro da salva, o serafim que está em cima do trono de Deus, quando na viração de 1 para 2 da manhã, esse serafim ele vem voando. Lá do trono ele pega essa salva, vai diante do altar de Deus que tem um incensário e joga. Quando ele joga, sai fumaça e Deus sente a fumaça dessa oração. Então Deus ele ouve pelas narinas. Por isso que você vê essa expressão, Deus ouve pelas narinas. Por quê? Porque é um incensário que sai da salva do ancião e vai no altar de Deus. E nessa hora tem uma viração de 1 para 2. Então esse ancião, quando acontece esse movimento, esse ancião ele se assenta e o ancião das 2 da manhã ele se levanta. Quando esse ancião das 2 da manhã se levanta, o que acontece? Esse ancião das 2 da manhã, ele começa a botar a oração dentro da salva de novo. Na viração de 2 para 3 da manhã, o serafim sai novamente lá de cima do trono de Deus, vem, pega essa salva e joga diante do altar de Deus, e Deus ouve a oração. Só que qual é o segredo? A função de adoração, ela tem 2 funções, a petição e a adoração. São 2 tipos de direção para Deus, a oração e a adoração. São duas funções que faz o Deus se mover.
que faz Deus se movimentar. São dois tipos de ação, a oração e a adoração. A oração é as petições e a adoração é a adoração ao nome do Senhor. São dois tipos de movimento. Você precisa orar, mas você precisa adorar a Deus também. Vou te explicar, vou te dar um exemplo na Bíblia. Maria e Marta. Quando Lázaro morre, manda avisar Jesus. Jesus, vem que está enfermo a quem tu amas. Jesus demora 4 dias para chegar até a aldeia de Marta, Maria e Lázaro. Só que quando ele demora 4 dias, Lázaro morre e é enterrado. E quando Jesus está se aproximando da cidade, Marta, ela vai em encontro de Jesus no portão da cidade. E ela chega com a oração, com o rogo, com a petição a Jesus, dizendo: Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando ela chega e fala isso com Jesus, Jesus para, começa a conversar com ela, só que Jesus fica parado no mesmo lugar e não se movimenta. Aí o que ela faz? Ela sai correndo e vai de encontro a Maria. Quando ela chega diante de Maria, ela fala: Maria, Jesus está lá e manda te chamar. Maria vem correndo. Só que quando ela vem correndo, encontra Jesus no mesmo lugar onde Marta tinha encontrado. Calma aí, não deu tempo de Jesus sair do lugar enquanto Marta foi lá chamar Maria? E Jesus se adiantando um pouquinho, chegar na casa? Claro que podia. Mas por que ele não foi? Porque a oração e a ação são dois movimentos. Para Deus, primeiro a oração, você faz com que Deus ouva a tua causa. Agora, para Deus movimentar, você precisa da adoração. Isso aqui é muito forte, mas isso aqui é muito terrível. Você precisa da adoração para Deus movimentar. Isso no mundo físico. Estou explicando no mundo físico, já vou para o mundo espiritual. Preciso dar esse exemplo aqui para você entender como é que é no céu. Senão você não vai entender. Maria, ela chega até Jesus e antes de ela fazer o pedido, ela se lança aos pés de Jesus em forma de adoração. Tem café aí, Thiago? Pode pegar aí. Tem um copinho. Ela se movimenta através da adoração. Ela chega até onde Marta encontra Jesus, no mesmo lugar Jesus fica parado. E ela vem e se lança, ela chega e se lança aos pés de Jesus. Quando ela se lança aos pés de Jesus se comove da ação dela. E ela fala a mesma coisa que Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas qual foi o que fez Jesus se movimentar? Foi a sua lançada, se lançar aos pés de Jesus. Quando ela se lança em adoração, o trono se move. Quando você lança assim em adoração, o trono se move. Agora vem comigo no céu. Eu te expliquei os três tipos de céu, como acontece no céu, e agora você precisa entender qual é o movimento e o que faz movimentar o trono. Lá do céu, o trono de Deus tem querubins embaixo do trono. Por isso que o homem representa um querubim. Quando Deus expulsa Adão do jardim, ele põe querubins para guardar o jardim, porque o homem vale como um querubim. Por isso que a arca no Antigo Testamento podia ser carregada pelo sacerdote, porque um homem vale como querubim. Por isso que embaixo do trono de Deus existem 4 querubins. Esses 4 querubins têm 4 rostos. Esses 4 rostos, só para a gente ficar aqui para você entender um pouquinho, são os 4 evangelhos: rosto de homem, rosto de leão, rosto de touro, rosto de águia. São os 4 homens, as 4 faces do evangelho. Depois você vai lá e procura se aprofundar nisso aí. E os querubins são 4 querubins que carregam o trono de Deus. Deus está em cima do trono, embaixo do trono querubins. Por isso que tinha os 4 sacerdotes que carregavam a arca do Senhor, que era a representação de Deus na terra. Esses querubins, eles carregavam o Senhor. E embaixo desses querubins tinham rodas, uma por dentro da outra. Essas rodas eram cheias de óleos por dentro e por fora. E o que movimentava essa roda era o fogo do Espírito Santo, ao qual diz Ezequiel. Só que Ezequiel, ele disse que o fogo era o Espírito Santo que movimentava o trono. Eles andavam de acordo, conforme que não se virava quando andava. E eles andavam frente para trás, para um lado e para o outro, através do fogo do Espírito Santo. Só que esse fogo, ele precisou sair da roda e descer para a terra. Lá em Atos 2, você vê que todos foram cheios do Espírito Santo, tudo batizado com fogo. Então todos foram cheios do Espírito Santo, batizados com fogo. Então o fogo agora não está mais na roda. O fogo desceu e está na terra, está dentro de você aí, homem de Deus, mulher de Deus. O fogo está dentro de você. E agora você ora a Deus, a tua petição ela vai na salva que está no ancião. Agora a sua adoração ela não vai direto no trono, ela vai na harpa que está na mão do ancião. Quando você começa a adorar, quando você começa a exaltar o nome do Senhor, essa adoração ela transcende o mundo espiritual, ela passa nos 2 céus e chega no 3º céu. Quando ela chega no 3º céu, ela vai na harpa do ancião que está de pé nesse horário. Eu falei do ancião da 1 da manhã e do ancião das 2 da manhã. Ela vai no ancião que está 2 da manhã sentado.
ela vai até nessa mão desse ancião e ela bate na harpa que está na mão desse ancião. O Apocalipse fala, né, que esse ancião ele tem uma harpa e tem uma salva na mão. A salva vai a tua oração e a harpa vai a tua adoração. A tua adoração ela sobe até o terceiro céu, ela vai na harpa do ancião que está de pé. E quando ela bate na harpa, ela volta debaixo do trono de Deus, onde tem olhos e rodas, e começa a lançar fogo debaixo do trono de Deus. E esse trono ele começa a se movimentar. Você não entendeu? Não tinha glória a Deus onde você está. Quando você adora, a tua adoração vai até debaixo do trono de Deus e começa a movimentar o trono de Deus até a tua direção, amado. É quando você consegue fazer esse efeito no mundo espiritual, há milagre na terra. Quando Marta faz a intercessão a Jesus, por isso que é um corpo, estava ligado, família, estava ligado. Marta, ela faz com que Jesus para, ela vai, a adoração vai na salva do ancião, a adoração. O rogo, petição, perdão. Ela vai à petição. Marta faz a petição, faz o rogo, então vai dentro da salva do ancião. O serafim vem e joga a oração no incensário, diante do trono de Deus. Deus sente, então Deus já tem notícia do que você precisa. Só que agora você precisa movimentar o trono para Deus mandar a resposta daquilo que você precisa e entrar em ação no mundo físico. Marta, ela vê que ela consegue só fazer aquilo, então o que ela faz? Agora precisa chamar a adoradora, então vai lá chamar Maria. Maria vem a adoração. Quando a adoração, ela faz com que Jesus se movimenta, e Jesus se levanta naquele momento e diz: aonde puseram? Vamos lá. Jesus chora, se comove, então Jesus vai. Aí quando Maria ela faz essa adoração ela vai até o mundo espiritual, bate na harpa que está no ancião de pé, vai debaixo do trono de Deus e movimenta. Quando movimenta o trono de Deus, Jesus ativa a ação na terra. Opa, vamos lá, vamos resolver, vamos fazer. Então você precisa entender esses mecanismos do mundo espiritual. Estou explicando coisas profundas e terríveis. Você que daí depois reassiste, assiste de novo, preste atenção no detalhe. Se puder, anota alguma coisa, procura referência, porque tudo que eu estou falando para você está na Bíblia. Procura referência e procura ver como é que é. Você vai lá, a adoração sobe, vai diante do trono, bate na harpa do ancião, movimenta o trono de Deus a teu favor. Então acontece o que na terra? Milagre na terra. Entendeu? Então você precisa pedir uma vez, depois você precisa agradecer a tua petição, e junto com o seu agradecimento você precisa da adoração. Então começa a anotar isso para a tua vida, tá? Começa a guardar isso para o teu coração e entenda. O movimento é adoração e oração. Oração primeiro, depois a adoração. A oração faz com que Jesus pare para te ouvir. Mas o que vai fazer Jesus se movimentar para fazer a diferença na tua vida é a adoração. Tá bom? Fica com essa palavra no teu coração, né? Que o caminho do Senhor, ele é perfeito. A palavra do Senhor é refinada. Por isso que ele está dizendo, a palavra do Senhor vale mais que ouro, é refinada. Quando você começa a compreender esse tipo de coisa, ninguém te para na terra. Você pode não ter nada hoje, mas se você tem Deus, você tem tudo. Deus pode tirar você de um presídio, como ele fez com José. Tirar de um presídio e botar como príncipe. Ele pode tirar você como escravo, assim como ele fez com Daniel, e botar como governador. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para fazer a tua vida mudar. Deus precisa de um adorador que sabe aclamar a Ele. Só. Se você souber aclamar a Deus e ser um adorador, isso basta. Guarda essa palavra no teu coração, Salmo 18, versículo 30 em diante. Guarda essa palavra, leia, releia, medite e deixa Deus mudar a tua vida. Deus vos abençoe, Deus vos guarde e Deus vos ilumine. Bom domingo para todos aí, em nome de Jesus.